Bom, vamos gravar a segunda parte da aula do EAD desse sábado, 16 de maio de 2020, livro 3, módulo 3, roteiro 8. E nós estamos na página 193, vamos começar agora a analisar o texto evangélico, que é dividido em três partes. A primeira parte então do texto evangélico nos diz o seguinte: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 21. Então aqui, primeiro vamos detectar os personagens aí, né? Existe um homem rico, que não se fala quem é, mas não fala o nome, mas qualquer pessoa então, nessa situação. Existe o Lázaro, e aí sim esse é identificado, em extrema pobreza, miséria, passando todas as necessidades, enfermidades inclusive, sem condições básicas, né? Quer dizer, os cães vinham lamber as chagas dele. Portanto, é um extremo e outro extremo, né? Às vezes, quando eu estou dando aula de história, e todas as vezes que eu vou falar de algum conflito histórico, guerras mundiais e tal, eu tento mostrar para os alunos as causas, né? Primeiro a gente trabalha muito as causas. Então, quando eu vou falar de Revolução Francesa, eu falo para eles o seguinte: peguem num fim de semana 2 filmes para assistir. Pegue Os Miseráveis, do Victor Hugo, e pegue, né, o filme que mostra a corte francesa. São vários filmes, né, que mostram a corte francesa do Luís XVI e todo o luxo. Então, para vestir a rainha, por exemplo, tinha 16 pessoas, só para ajudá-la a se vestir. Tem uma passagem famosa, né, que diz que ela era tão alienada porque ficava dentro do palácio e não conhecia nada da pobreza, que certa feita ela estava próxima ao Luís XVI e disseram para ele: o rei, o povo está no palácio, eles querem pão, né? Porque eles não têm pão, eles querem pão. E aí ela então interveio e disse: olha, se não tem pão, por que eles não comem brioches? Às vezes é assim que alguns de nós nos comportamos, né? Achamos que as pessoas estão naquela situação de penúria porque querem, né? Não tem pão, come brioche, né? Como se fosse algo simples. É verdade, o livro dos Espíritos nos diz que muitos de nós nos colocamos nessa situação e que também essa situação vai nos servir de provação e até de expiação. Quanto a isso, não tenha dúvida. Mas também é verdade que fora da caridade não há salvação. Que essas pessoas estão nessa situação, nos dando também a oportunidade, caso não sejamos nós a estar nessa situação, de auxiliar, de maneira que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Isso é que é importante, né? Porque dependendo da forma como nós auxiliamos, eu já falei, né, na parte anterior, que depende do que me move, pouca utilidade tem. Bom, continuando ainda na análise dessa primeira parte, agora na página 194, tem uma frase aqui que merece ser analisada. A riqueza é um meio concedido por Deus para avaliar a sabedoria e a bondade do ser humano. É forma de testar-lhe a capacidade moral. Então é diante dessa aprovação, né, que ele vai ver: você está aqui administrando todos esses bens. Nós sabemos que existem as pessoas que são, entre aspas, aqui, donas da riqueza. Mas existem pessoas que não têm essas fortunas, mas de verdade são os administradores, né? Quem gerencia isso e quem canaliza isso. Inclusive, o poder, pessoas que estão no poder público pode direcionar para cá ou para lá recursos, né? Você tem X para investir em saúde. Depende do como eu vou gerenciar isso. Você tem um tanto ali para investir em educação, depende de como eu vou gerenciar isso. Então, estou, né, com uma verba à minha disposição
E como eu vou gerenciar, pode não ser minha propriamente. Esse dinheiro não é meu, mas é um dinheiro que está sobre a minha tutela ali e eu posso direcioná-lo. Assim como quando ele é nosso mesmo, também podemos direcionar. E aqui não importa se são R$ 1.000 ou R$ 1.000.000, é o como. Eu me lembro que é interessante isso, né? Todos nós falamos, precisa investir em educação, em saúde, né? Isso é uma voz geral na sociedade. Aí você entrega lá um papel para a pessoa e fala, ó, suponha que você tem um salário de 10 mil e aqui tem 30 itens. Coloque a porcentagem que você vai investir em cada um, né? Então, tá, de alimento, vestuário, transporte, né? Carro, enfim. E o interessante é que a saúde e alimentação, saúde e educação costumam ficar com porcentagens baixas quando a gente pede para as pessoas direcionarem o próprio salário. Elas colocam menos de 10% para a saúde e menos de 10% para a educação. A regra é essa. Esse teste foi feito várias vezes. Mas nós achamos, né, que os outros têm que investir mais em educação e saúde. Então veja como é uma situação que muitas vezes, independente do valor que nós estamos administrando, distribuindo mal, né, pelo menos não da melhor forma, aquela riqueza que está sob a nossa tutela. Mais para o final da página 194, tem duas questões aqui, né, que fala do Lázaro, que ele estava numa situação assim, de não se revoltar, né, manter-se paciente, porque sabia que ele ia se libertar daquilo depois do ressarcimento das faltas, não é? Então a gente tem bastante consciência disso na doutrina espírita, que não adianta falar, estou arrependido e tal, eu vou ter que ressarcir. Eu te prejudiquei, eu tirei isso de você, eu vou ter que ressarcir. Lembre-se que não são só bens materiais, né? Eu posso fazer um mal para alguém que leve essa pessoa ao suicídio. De alguma maneira eu contribuí com isso e eu vou ter que ressarcir isso. De alguma maneira, ou eu vou ser médico, posso salvar a vida dessa pessoa, ou eu vou ser pai, mãe desse espírito, propiciando a ele uma educação, a oportunidade do reencarne, uma educação adequada, enfim, mas eu vou ter que ressarcir. E mais para o final ainda da 194 tem a questão do Livro dos Espíritos, né, e do Evangelho, dos dois citados aqui, sobre o necessário e o supérfluo. Recentemente, dando aula no curso do Livro dos Espíritos, falávamos sobre isso. O necessário não é igual para todo mundo, é verdade, porque dependendo da condição que nós estamos, nós temos uma necessidade. Existe até estudos sociológicos, da psicologia com relação a isso. No primeiro momento eu penso só em satisfazer minhas necessidades básicas, fisiológicas. Já está ultrapassada essa pirâmide, mas a famosa pirâmide de Maslow, né? Já existem estudos mais avançados que falam, antes de satisfazer as minhas necessidades básicas, eu não me preocupo com o resto. Depois eu vou me preocupar com segurança, depois eu vou me preocupar com educação, né? E no fim da pirâmide com status, com aquelas coisas supérfluas. Às vezes nós invertemos isso, às vezes sem ter itens, né, ainda mais para baixo da pirâmide, a gente já, por conta de propaganda e tanta coisa, a gente já se preocupa com o status, né? O orgulho às vezes nos impulsiona a isso. Então temos que tomar cuidado. Ainda que o necessário seja variável, se nós olharmos ao pé da letra o que é necessário para uma vida digna, é bem pouco. Olhemos para a vida de Jesus, olhemos para a vida do Chico, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa, tantas mulheres e homens admirados por nós. Quando nós olhamos para a vida deles, do ponto de vista material, a gente vê que eles viveram bem pouco. Não tinham necessidade de quase nada supérfluo, né? Não vou dizer nada, Jesus com certeza não, mas os outros talvez ainda um apego aqui, outro ali, mas muito pouco. E nós ainda nos apegamos muito ao supérfluo.
Bom, encerramos aqui a segunda parte do nosso estudo.